foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e as glórias deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Mais uma vez, curva sua cabeça. Pai, essa manhã, há tanto do Senhor para as nossas vidas, e o Senhor já começou a fazer uma obra tremenda. Quando entramos nesse lugar, o Espírito Santo já estava aqui, Pai, acolhendo cada coração, cada vida, cada necessidade, cada alma, talvez perdida, talvez confusa, talvez inquieta, talvez em dúvida. E esse é o ponto dessa manhã. Almas em dúvida, Senhor. E eu creio que a Tua palavra é a inspiração do céu. Ela é propícia para quebrar todo o argumento de Satanás contra a nossa vida. Por isso usa, Pai, não a minha vida meramente, mas usa a Tua palavra. Ela é suficiente. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, para que a graça do Senhor seja fundamentada em nossos corações. Nos ajude, Senhor. Talvez a distração, o calor, barulho, qualquer outra coisa pode tirar a atenção, mas eu declaro essa manhã toda distração caindo em nome de Jesus. O sono, o cansaço, Espírito Santo, nos faça entender e ler aquilo que está no teu coração, de modo específico para as nossas vidas essa manhã. É a nossa oração e expectativa em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero compartilhar com vocês, então, um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração sobre esse texto da palavra. E eu sempre, quando leio essa fase, da tentação de Jesus, e particularmente eu me recordo de ter ministrado essa palavra algumas vezes, mas de alguma forma a palavra ela sempre se renova nas nossas vidas. E eu já tinha lido, obviamente, esse trecho, mas confesso que em uma nova leitura de Mateus capítulo 4, uma frase específica desse texto foi o que me fez rever
muita coisa quando comecei a estudar esse sermão, pensar aquilo que Deus tinha para essa manhã. Mas a frase, ela diz respeito a uma pequena palavra, na verdade. É uma frase completa, mas ela começa com uma palavra que é se. E você vai entender um pouquinho melhor. Mas o objetivo dessa manhã é entender a verdadeira identidade. Todos nós somos acolhidos por Deus como filhos. E essa identidade que você tem e que eu tenho em Cristo Jesus, ela é uma identidade fundamental para o nosso relacionamento com Deus, mas também para o nosso relacionamento com as pessoas, para com a vida. Se eu não entender a profundidade de ser conhecido por Deus como filho, e mais do que isso, como filho amado de Deus, então há uma grande probabilidade de que a minha história seja comprometida. Então eu pensei nesse tema, né, a verdadeira identidade. São lições que a gente tira desse momento do deserto. E eu não preciso falar muito, boa parte dos irmãos aqui conhecem um pouco do meu testemunho, da minha história. A minha conversão, ela se dá, de fato, quando houve uma apropriação da minha vida para com a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus. A minha infância foi completamente desconstruída em função de que eu talvez compartilho daquilo que a grande maioria, infelizmente hoje, boa parte pelo menos, né, das pessoas tem, que é uma ausência dessa referência paternal. E como que isso desconstrói tantas coisas em nossa vida. E para alguns casos, às vezes até pode ser a presença, mas uma presença negativa. No meu caso foi a ausência, no caso de alguns também foi a ausência, mas em muitos casos é a presença negativa que gera o mesmo sintoma. Diga comigo, falta de identidade. Então eu quero começar dizendo para você assim, repita comigo, eu sou filho amado. Amém? Essa é uma afirmação extremamente poderosa. Porque quando a compreendemos, as coisas voltam ao seu lugar, as coisas se encaixam. E na minha vida foi assim. Eu vi quanta diferença fez entender a minha identidade. E é justamente na frase inicial aqui do capítulo 4, que eu tive a resposta para a pergunta que eu fiz por boa parte da minha vida, que era: por que eu estou passando por isso? Porque comigo, no meu testemunho, falo muito sobre isso naquela palestra, né? Da paternidade no encontro com Deus. Só um trechinho, um spoilerzinho para você que ainda não fez. Mas eu falo que na minha infância, como eu não tinha a presença do pai, eu olhava para os meus amigos e para os pais dos meus amigos, e muitas vezes eu consegui, graças a Deus, ainda pegar alguns insights positivos, mas no fundo, o que eu sentia era uma grande inveja dos meus amigos. Eu pensava, eles têm pai presente. Eles têm um pai que, mesmo não sendo, né, o modelo ideal, mas é aquele modelo do pai que chega, está em casa, que governa, que direciona, que traz um senso de identidade. Preste atenção nisso, o nosso pai terreno, ele não é culpado, e eu falo muito sobre isso, né? A maioria dos nossos pais pecaram por pura ignorância. Eu não culpo hoje, por exemplo, qualquer
ação do meu pai para com a minha vida, mas hoje eu compreendo quanto foi importante passar por esse deserto emocional, por essa crise de identidade, mas me encontrar em Cristo Jesus. Eu só tenho dó e lamento muito por pessoas que passam por isso, mas não encontraram a Cristo Jesus. Porque essas pessoas, elas vão carregar no seu coração toda a tristeza, a amargura, inquietação, tudo aquilo que é proveniente da rejeição, tudo aquilo que é proveniente, muitas vezes, da ausência. E, infelizmente, isso é altamente destrutivo. Mas é algo que a gente não fala. A evidência é, e não menos importante, mas o álcool, as drogas e tantas coisas do mundo levam a pessoa à queda. É verdade. Mas tudo isso, acredite, tem uma origem. E a origem, na grande maioria dos casos, está em um problema não resolvido, uma paternidade não resolvida e não curada. Não vou contar todo o meu testemunho, acho que boa parte de vocês já conhece, mas graças a Deus, essa foi uma fase superada da minha vida, que me ensinou muitas lições, que doeu, que machucou profundamente, que gerou feridas profundas, mas que foi curado. E hoje eu sinto hoje eu não tenho mais aquele vazio do pai, a famosa, tem até um livro, né, o pastor Cote sobre isso, ele chama de A Ferida do Pai. Então eu superei isso, mas eu sei que nos dias de hoje ainda muita gente sofre com isso e por algum motivo Deus colocou no meu coração falar essa palavra nessa manhã, e se eu estiver falando com alguém, se essa palavra chegar ao teu coração, talvez o Senhor esteja querendo fazer algo na sua vida, como fez na minha também. Mas eu quero partir de uma afirmação que aparece aqui já no início do capítulo 4, veja comigo lá no verso 1, que diz assim: Jesus foi levado, por quem está escrito aí, gente? Aonde? Mas espera aí, o pai não tem sempre o melhor para o filho? O pai não quer levar o filho para o shopping, para o parque, para os lugares de prazer? Mas a Bíblia afirma que na relação de Deus, o Pai, com o Filho Jesus Cristo, o Senhor propõe um caminho que talvez põe um ponto de interrogação, põe a nossa consciência racional para trabalhar. Espera aí, como alguém que ama, como alguém que quer o bem, como alguém que quer o melhor para você, te leva pelo próprio Espírito para um lugar chamado deserto. Mas a Bíblia diz que não somente isso, mas, continuando o texto, vírgula, a fim de ser o que, gente? Vamos lá? Por quem? Pelo diabo. E eu estava lendo agora semana passada o livro de Jó, relendo, né, o livro de Jó, e eu gosto muito não vou lembrar agora a versão daquela Bíblia que a Esther sempre usa, a Mensagem. Até fica uma dica para vocês. Tem alguns livros, principalmente do Antigo Testamento, que são difíceis de entender. A Mensagem, ela não é uma tradução na íntegra, ela é um pouco mais poetizada, mas ela tem integridade, sim. E ela ajuda na compreensão. E eu, essa semana, tive que levar o meu carro para arrumar num lugar bem longe. E aí eu tinha aquela expectativa de que o cara ia me levar de volta para casa, né? Como a gente sempre faz, deixa o carro, ele leva, e aí chegou lá, ele estava sem o funcionário. E aí eu tinha que resolver aquilo, né? Era um problema de ar-condicionado, então nesse calor eu preciso resolver. Então eu falei para ele, não, tudo bem, eu vou encarar a pé.
peguei o fone de ouvido que estava ali no porta-luvas, coloquei a Bíblia Mensagem, eu estava no meu devocional lendo Jó, e eu estava com muita dificuldade com algumas nuances daquela história, porque perturba a gente. Quando você tem assim um ideal de como Deus trabalha, e de repente você vê algo que não é tão ideal como você acredita, você fica em crise. E eu comecei a ficar em crise. Eu confesso que todas as vezes que eu leio Jó, eu fico depressivo, até o capítulo 22. Você vai desanimando, sofrimento, dor, castigo, perde tudo. Até a Bíblia cita até que o cara estava com um mau hálito, que ninguém suportava ele de tanto mau hálito que ele estava. Sabe, a dor daquele homem me fez perguntar várias vezes. Eu coloquei o fone de ouvido e fui caminhando até em casa, ouvindo o livro de Jó na tradução da Mensagem, que ajuda bastante, né? É o Eugene Peterson, né? Que eu acho que é o... E aí ele é muito bom, assim, ela constrói de uma forma bem legal. E aí eu cheguei em casa, até depois daquela caminhada, com aquela pergunta de novo, que era a mesma lá da minha crise. Por que, Senhor? E aí foi como assim um momento instantâneo do Senhor. E o Senhor me levou para um texto de Jó, onde ele não revela o porquê. E aí na hora eu fiquei pensando, essa é uma característica de Deus. Porque a gente está sempre assim, querendo uma resposta material, uma resposta cartesiana, uma coisa que realmente sana a minha dúvida. Mas muitas vezes, quando você vai perguntar por quê, Deus não responde do jeito que você gostaria. Ele não respondeu a Jó do jeito que ele gostaria. Ele não explicou para Jó, tintim por tintim, detalhe por detalhe, por que eu fiz isso com você. Como também ele não explicou para os discípulos, né, quando a Bíblia diz que João Batista lá no cárcere fala, vão lá, perguntem para Jesus se ele é realmente o Cristo ou se nós havemos de esperar outro. Jesus ele não dá uma explicação assim teológica, falando, olha, pega lá, desde o Antigo Testamento, os profetas, foi profetizado sobre a minha vida, eu seria o Messias, eu chegaria nessa geração. Ele não dá uma explicação. Ele fala, os cegos enxergam, os coxos andam, os surdos ouvem, e todos eles são curados. Jesus não respondeu. Quando Moisés está lá naquela crise, porque ainda não entendia o propósito de Deus como um libertador, e ele estava questionando, depois dos seus 40 anos no Egito, agora cerca de 20 anos no deserto de Midian, e vem o Senhor e faz um chamado para ele, ei, agora vai libertar o meu povo. Ele faz a pergunta, quem sou eu, Senhor? Ele queria uma resposta, obviamente, peraí, você foi preparado no Egito com toda a sabedoria, você tem um know-how histórico, você é hebreu de origem, enfim, ele esperava que Deus desse a explicação, tintim por tintim. E Deus fala o quê? Vai lá e diga. O que ele diz, gente? Você que o eu sou te enviou. Deus não responde os porquês. Que o propósito dele é maior do que a minha necessidade de entender como ele age, como ele funciona. Eu sou criatura dele e não ele é a minha criatura. Então ele simplesmente faz acontecer. Ele permitiu o seu próprio filho sendo guiado pelo Espírito ao deserto. E essa talvez seja a característica de muitas pessoas. O deserto é o que, gente? O deserto é um lugar de privação,
é um lugar de dúvida, é um lugar de dor, de tristeza, e é o lugar daquela pergunta: por que Deus permitiu? Por que eu estou passando por isso? Por que isso acontece comigo? Mas o que nós precisamos entender, e vou me dar por satisfeito essa manhã, se o Senhor trouxer isso ao seu coração, é que o deserto, ele é o principal lugar de revelação. Diga comigo assim: o deserto é o principal lugar de revelação. Tem algo que Deus quer mostrar para você, acredite, que você só vai conhecer lá no deserto. Eu já passei por alguns. E posso afirmar isso para você. O deserto é um instrumento pedagógico de Deus para te revelar a vontade dele. Mais do que isso, o deserto é um lugar de você questionar a tua verdadeira identidade. Porque no deserto, nós somos expostos, não fica nada. O deserto é um lugar que revela tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Quando eu falo deserto, eu estou usando a ilustração de um lugar seco, árido, conforme você conhece através dos filmes, livros, da geografia, mas isso se aplica principalmente às estações da nossa vida. E talvez alguma estação que você está vivendo esteja parecida com isso. É uma estação de deserto. E no deserto você não tem muito para onde correr. Você não tem onde se apoiar, você não tem onde se esconder. Você está exposto. Mas acredite que é o melhor lugar para Deus revelar nosso coração, fortalecer a identidade de propósito. Como sei disso, o próprio texto da palavra fala que o nosso Senhor Jesus, passando pelo deserto, ele entendeu a sua identidade. Vamos lá? Abra aí comigo, deixa aberto, na verdade. Nós vamos ficar só aqui nesse texto mesmo. Então deixa aberto em Mateus capítulo 3, não fecha a tua Bíblia. Talvez eu só vire uma folha daqui a pouco para o capítulo 3, mas Mateus capítulo 4, tá bom? Vamos lá no verso 3. Diz assim a palavra, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em quê? Em pães. Vamos lá. Então, tá ali, né? Eu coloquei aqui um pouquinho da descrição do que esse texto quer falar, né? Quando o diabo questiona a sua identidade. Como eu disse para vocês, a palavrinha curta aqui, mas importantíssima, é a palavra se. Né? E ali o diabo, preste atenção, coloca a pergunta certa na hora da crise. Ele é especialista em fazer isso. Ele sempre vai colocar uma dúvida, uma inquietação. Em que momento? Na hora da crise. Na hora do cansaço. Eu não sei você, mas vai chegar no final do ano, gente, o calor aumenta, parece que a bateria vai diminuindo. Estava falando, acho que ontem, né, para o pastor Fabiano, conversando com ele. Às vezes o cansaço deixa a gente tão mal-humorado, não é verdade? A gente fica mais ríspido, a gente fica com o pavio mais curto. Às vezes a gente não pensa para falar, a gente começa a agir no piloto automático. E eu estou entendendo que um dos maiores inimigos, né, da fé cristã é o cansaço. O cansaço faz muita gente
perder a noção da vida com Deus, da vida espiritual. E aí tudo vai entrando no automático. E a gente começa a ficar extremamente vulnerável, porque quem está cansado não pensa. Vocês estão com a cara de cansado. Vê se tem alguém dormindo perto de você. Mas é assim, gente, é natural. Final do ano chega, todo mundo acelerou. Chega uma hora que você está cansado mesmo. E eu admito, né? Como admiti essa semana para minha esposa, para o meu amigo Fabiano, cansaço, estresse, fadiga. Mas, às vezes, você fala assim, o inimigo rondando a minha vida, né? Satanás está furioso comigo. Só dorme uma noite de sono bem dormida. E a noite de sono pode ser tão espiritual para você, quanto expulsar o inimigo da sua casa. Porque o cansaço é assim, ele faz com que você não pense. Eu coloquei um pouquinho disso, né? Mostrando que depois de 40 dias, né? Sem comer, quando Jesus estava no seu pior momento, quem que chega? O diabo. E é bem assim. Por isso, tome cuidado com a fadiga. É nessa hora que o diabo chega, quando você está bem cansadão mesmo. E ele faz aquela pergunta devastadora: se és filho de Deus. Por que o diabo escolhe exatamente esse momento, gente? Porque é quando você está vulnerável, quando as suas defesas estão baixas, quando você está questionando se Deus realmente se importa, quando você está no deserto da privação. Olha só, é quando, o que acontece, gente? As dúvidas. Diga comigo assim, as dúvidas. Então, quando você está no deserto, é quando as dúvidas chegam. O deserto é o lugar onde você perde os seus pontos de apoio, sem conforto, sem segurança, sem respostas rápidas. Nesse vazio, uma voz sussurra: será que Deus realmente te ama? Se Ele te amasse, talvez você não estaria aqui, ou talvez você não estaria passando por isso. Veja que, assim como está escrito ali a afirmação, é nesse momento de vulnerabilidade, de fraqueza, de cansaço, que o diabo se aproveita, né? Por isso que nós, o seu povo, nós precisamos estar muito bem alicerçados no Senhor, na sua palavra, compreendendo também os nossos limites, sabendo que nós somos seres humanos, falhos, carentes, necessitados de ajuda, e de que se eu não tiver clareza sobre o meu papel, sobre tudo, sobre a identidade que eu tenho em Deus, o diabo vai aparecer. E ele vai te perguntar: você não é filho? Se você é filho, que pai deseja o mal para o filho? Que pai deseja que o filho passe por crise? Quantos estão compreendendo? O diabo vai no lugar certo, gente. Ele quer gerar dúvida no teu coração. Um dos maiores inimigos da fé cristã é a dúvida. Por isso Tiago fala que aquele que duvida é como a onda do mar que passa. Por isso a dúvida, ela é um sinal de vulnerabilidade. Então, o diabo vem na hora certa, ele planta, ele semeia. É uma sementinha. Talvez você pense aí, é pequena, não vai fazer a diferença. Mas vai. É uma pergunta que você faz para você mesmo, como eu disse no meu testemunho. Lá atrás eu perguntava, só que eu não tinha rocha, eu não tinha Cristo,
eu não sabia a minha identidade ainda. Mas aquela dúvida todos os dias me pegava. Por quê? Por que assim? Por que os outros têm e eu não tenho? Por que eles conseguiram? Por que a família lá é melhor? E essas dúvidas, como semente, plantadas por Satanás no teu coração e na tua mente, elas vão começar a crescer se elas não forem arrancadas através da fé e da atitude do teu coração. Por que Jesus não caiu? Por que Jesus não se corrompeu na sua identidade? A resposta está no capítulo anterior, capítulo 3. Para alguns talvez nem precisa virar a página, como é o meu caso. Mas no verso 17, Mateus 3,17, vocês estão comigo aí, amém? Olha só o que diz. E eis que uma voz dos céus dizia, vamos ler juntos? Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou tenho prazer. Vamos dizer de novo? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Amém? Então, por que Jesus não caiu na sutileza, na artimanha de Satanás? Porque ele tinha bem firme no coração dele a afirmação do Pai sobre ele. Diga comigo assim, este é o meu filho amado. Agora diga comigo assim, eu sou o filho amado. Então ele não tinha assim uma dúvida. E sabe quem está mais vulnerável à ação do inimigo nos dias de hoje? Quem tem a dúvida. Você tem dúvida que você é filho amado? Então, o diabo vai se aproveitar disso. E ele vai plantar no teu coração a terrível semente da incredulidade. E você vai começar não a questionar os outros somente, mas a se questionar a sua vida. Por que eu passo por isso? Por que isso acontece comigo? Por que esse deserto agora? Por que essa tribulação? E você não vai entender jamais o propósito. Porque você está mais preocupado em responder a pergunta, em ter resposta para a sua pergunta, do que entender o propósito para o qual você está vivendo essa estação. E é aqui que mora a diferença. É aqui que, naquela afirmação popular, né, o pessoal fala, é aqui que se separa os homens dos meninos. E os meninos só querem uma resposta para a sua pergunta. Mas Deus está mais preocupado em te ensinar uma lição. Deus está mais preocupado em revelar para você o propósito da sua vida. Já vou dar o spoiler do spoiler para você. Né? Nosso ano vai começar bem nessa direção aí. Já no final do ano vocês vão receber aquela questão do livro. É nessa direção do propósito, de você entender para que você está aqui nessa terra. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu ao vento para viver os seus dias, morrer e acabou. Não. Há um propósito, diga comigo, propósito sobre a minha vida. Então, se você não entender isso, você vai gastar os seus dias, você vai bater cabeça, você vai correr atrás do vento, como o livro de Eclesiastes fala, vai ficar olhando lá para as nuvens, mas você não vai descobrir o propósito de Deus. Porque você está mais preocupado com os porquês, quando na verdade deveria estar preocupado com o para quê. Deus, para que isso está acontecendo agora? Essa pergunta é melhor do que o porquê.
porque ela revela que você está tentando entender a dinâmica de Deus naquela estação difícil da tua vida. Talvez hoje você esteja numa estação tranquila. E é assim mesmo. A vida tem inverno, tem primavera, tem verão. Os dias difíceis são os invernos da vida. Talvez você não esteja no inverno da vida, mas acredite, toda a preparação é pouca. Vá, por exemplo, em um país desses que tem estações de neve, e você vai aprender que a cultura daquelas pessoas enquanto não tem neve, eles trabalham para os dias que vai ter neve. Até os animais são assim, até a própria natureza, ela se programa para passar pela neve. E o crente acha que a vida é verão todo dia. E todo dia flores. E aí, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Quem foi que disse que tudo seriam flores? No mundo, diz Jesus, tereis o quê, gente? E termina aí? Não, ele fala o que depois? Mas eu venci o mundo. A palavra de esperança está ali no final, mas ele não nega a verdade. No mundo tereis aflição. Prepare-se para o inverno. Prepare-se para as lutas. Prepare-se para as adversidades. Mas prepare-se de que forma? Principal preparação para as lutas na sua vida. Diga comigo assim: sabendo quem eu sou em Cristo Jesus. Diga também, e eu sou filho amado. Essa é a melhor preparação para a sua vida. Sabendo a sua real identidade. E sabe de uma coisa? Quando você vê aqui, pela lógica, pela lógica de acontecimentos, a afirmação, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me agrado, ela vem antes da tentação. Isso aqui é algo interessante que você precisa compreender. Bom, Jesus não recebeu a afirmação de filho amado depois que ele superou o deserto. Porque daí seria, na nossa lógica, algo natural e normal. Pense, Jesus foi lá, suportou 40 dias, 40 noites, veio Satanás com toda a sua astúcia, fez todas aquelas propostas covardes na hora da fraqueza, na hora da dor. Jesus resistiu firme e ele venceu. Então Deus vem do alto e fala: este é meu filho amado. Não foi assim. Jesus não tinha feito absolutamente nada para ser considerado filho amado. Você está entendendo essa mensagem? Sobre a nossa vida, às vezes repousa essa ideia errada de que Deus só me ama se eu chegar lá, se eu conseguir, se eu resolver, se eu construir. Ou seja, a nossa lógica de amor, e não é diferente nos nossos dias, é a mesma. Performance. Se eu for o cara, se eu for espiritual, ou se eu vencer, ou se eu conquistar, ou se eu resolver, então Deus vai me amar. Na verdade, isso revela exatamente a ausência da paternidade. Sabe por quê? Eu percebi isso, é bem sutil isso, mas a começar na minha vida, como que a gente tenta
compensar o amor. A gente tenta fazer para ser reconhecido. Eu via que a ausência da minha paternidade me fez sempre olhar para líderes no sentido de performance, porque eu queria corresponder ao desejo do líder para poder sanar um problema do meu coração. Eu não sei se vocês estão entendendo, ou se eu me faço claro com isso. Porque é uma forma meio que, vamos dizer assim, natural do ser humano de encontrar um ponto de compensação. Aonde você vai se sentir, então, agora, meu líder me afirmou. Olha, meu patrão, meu chefe falou que eu sou bom. Mas isso é um buraco tão fundo, gente. E isso revela que a aprovação das pessoas, né? E não a aprovação de Deus, ela vem em primeiro lugar, porque a natureza corrompida faz isso com a gente. Faz você almejar lugares de destaque para ser aprovado por homens, por pessoas, para suprir uma lacuna de identidade do seu coração, porque você ainda não tem certeza se você é um filho amado ou não. E eu confesso para vocês que até hoje eu luto com isso, porque ao mesmo tempo que a minha mente racional entende que isso é errado, isso está tão dentro ali, enraizado dentro do comportamento, que às vezes o diabo utiliza dessas situações para tentar colocar o mesmo que ele tentou colocar em Jesus: dúvida. A dúvida. E eu quero essa manhã ser bem intencional com você e dizer: será que nós temos clareza suficiente da nossa identidade em Cristo Jesus, a ponto de combater essa necessidade de aprovação? Você está enraizado em Deus suficientemente para não precisar da aprovação das pessoas, a fim de sentir-se bem com você mesmo? Jesus nos mostrou com a sua atitude, mas eu acho que mais do que Jesus nos mostrar com a sua atitude, o Pai revelou com o seu grande amor que ele não precisava que Jesus fizesse nada para ser aceito. Diga mais uma vez, caso você tenha esquecido: eu sou filho amado. Agora, hoje mesmo. Você não precisa. Você já nasceu filho amado, amém? Você já é a expressão do amor de Deus. Lá no ventre de sua mãe, quando se formavam os seus ossos, diz o livro de Salmos, lá ele já tinha um plano perfeito. Lá ele já te conhecia. Ah, pastor, mas aconteceu tanta coisa de lá até hoje. É verdade. É porque a natureza corrupta, o pecado, veio para tentar destruir e desfazer as obras de Deus. E a principal delas é isso, é confundir você a respeito do amor. É você acreditar que você precisa de algo, de alguém, para se sentir amado, de uma afirmação de outra pessoa, de uma pessoa em lugar de liderança, de referência. Mas eu estou aqui para dizer que o Senhor te ama do jeitinho que você é. O Senhor tem um plano na sua vida, desde que você nasceu, e você é filho amado, e o diabo vai tentar distorcer isso, o diabo vai tentar falar que não, ele vai tentar jogar argumentos, mas você tem que lutar pela sua identidade, amém? Porque senão ele vai lutar para que ela seja corrompida.
Quem não está firmado de uma forma sólida em Deus e na sua palavra, fica extremamente vulnerável às ações de Satanás. Eu tinha ainda 2 pontos, mas como eu vi que o nosso relógio, parece que o pessoal lá da mídia colocou um acelerador ali, e já é 11h30, eu vou continuar essa mensagem nos próximos domingos. Brincadeira. Domingo que vem eu finalizo, mas que eu tenho algo ainda dentro disso que nós estamos falando. Mas eu creio que Deus tem o suficiente para falar conosco já essa manhã. Vou chamar o nosso grupo de louvor e eu quero somente ler com você um último trechinho. Fica em pé. Enquanto o louvor vai se posicionando aqui. Então, o que a gente viu é que essa falta de identidade, né, leva você a ficar extremamente vulnerável. Então, o órfão, quem é o órfão? Né? O órfão é aquela pessoa que cede fácil, ela fica extremamente vulnerável, né, e qualquer proposta, qualquer coisa que faça ele se sentir amado, ele se sentir querido, qualquer pessoa que use de uma artimanha é capaz de conquistar o coração de um órfão. O órfão, ele aceita qualquer proposta. Ele está desesperado, ele precisa de afirmação. E essa é, sem dúvida, que a verdade sobre a nossa identidade, que às vezes, fora daquilo que Deus sonhou, faz com que nós estejamos extremamente vulneráveis ao ataque do inimigo. E essa manhã, eu creio que é uma resposta de Deus para os nossos dias, para que Deus possa sarar o profundo do seu coração, para que Deus possa curar talvez aquela identidade errada que está no teu coração em função de que você talvez enganado, em dúvida, está pensando: por que estou passando por isso? Por que esse momento difícil? Por que as lutas vêm? O Salmo 73, eu nem coloquei ele aqui, estou me lembrando agora, né? É um dos salmos que eu mais gosto de refletir, é o Salmo de Asaf. Asaf era um músico entre o povo de Israel, ele era um adorador, portanto ele era uma pessoa que estava constantemente no altar, ele era uma pessoa que buscava o Senhor, que se dedicava, ele era uma pessoa que tocava para a glória do Senhor, que levava as pessoas a adorarem a Deus. Mas é tão interessante, leia o Salmo 73 depois na sua casa. Um dia, o Asaf, passando por lutas, ele tira os olhos de Deus, ele para de contemplar o Senhor, ele sai do lugar da adoração e ele começa a olhar ao seu redor. E aí ele começa a ver que as pessoas ao redor dele, que não temiam a Deus, tinham uma vida supostamente feliz. Ele chega a falar, tem uma frase lá que me impacta muito, né? Ele fala assim que os filhos deles não padecem por enfermidade, querendo dizer que, no caso, os filhos do Asaf passavam por lutas. E ele começa a entrar numa crise do coração dele, porque a grande pergunta ali, que Deus também não vai resolver e que Deus também não vai responder, inclusive na minha Bíblia está assim, né? O título é: por que os ímpios prosperam? E aí fez nascer no coração
do adorador, do Asaf, que era dedicado, que amava o Senhor, fez nascer no coração dele a mesma dúvida que o diabo tem colocado no coração das pessoas de geração em geração. Por que para os outros dá certo, para mim não? Por que o outro chega lá e eu não? E o diabo, ele tem um objetivo com isso: distorcer a tua identidade como filho amado. Talvez falar para você que você é menor, que você não é importante, que o outro é melhor do que você. Só que isso tudo é proveniente de uma alma que está mais preocupada, como eu disse no início, em responder, em ter a resposta para as suas perguntas, em viver lamentando, criticando, entrando numa esfera de amargura, de tristeza, de vitimismo, mas tudo isso porque há uma orfandade rodeando as nossas almas, tal como a palavra diz, né? Como um leão rugindo, procurando alguém vulnerável a quem ele possa tragar. É assim, o inimigo age de uma forma astuta, procurando exatamente essa alma vulnerável, sem identidade, ferida, machucada. Essa é a matéria-prima do diabo para lançar a semente da dúvida. E daí na história do Salmo 73, Asaf vai ao extremo e ele começa a ter crises e crises, porque o ímpio prospera e ele não, porque o ímpio tem saúde e ele não, porque os filhos dos ímpios, e ele entra naquela crise enorme. Eu gosto e já li algumas vezes em traduções diferentes para tentar entender, mas eu gosto da parte mais importante do Salmo 73, que a ideia nem era falar sobre ele hoje, mas conectou aqui com a palavra. Aí a Bíblia fala que teve um momento que ele foi orar, e na minha Bíblia, que é a revista atualizada, ele fala assim: até que atinei no santuário do Senhor e esperei pela sua voz. Ou seja, quando ele não conseguiu aquilo que ele queria, que era a resposta para as suas perguntas, ele se convenceu que o único lugar que traria satisfação era o lugar da presença de Deus. E ele, como diz o Salmo, atinou, ou seja, ele foi para aquele lugar, ele reconheceu, e esse é o melhor lugar que você, que eu precisamos estar. Se você gastar a sua vida perguntando os porquês, você nunca vai saber o para quê. Se você gastar a sua vida tentando questionar o Senhor, pelas lutas, pelas crises, pelos momentos difíceis, você não vai entender o propósito, o deserto, que é o instrumento de Deus para gerar cura nos nossos corações, para nos levar de volta para esse lugar onde você reconhece a tua identidade. Você é filho amado.
fiel amor. Se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Se não fosse o seu amor, Jesus, Jesus. Se não fosse o Senhor e o seu fiel amor, se não fosse o Senhor e o seu fiel amor, se não fosse o Senhor e o seu fiel amor, se não fosse o Senhor e o seu fiel amor, se não fosse o Senhor e o seu fiel amor, se não fosse o Senhor. O Pai me adotou, teu Coloque a mão sobre o seu coração. Quero declarar essa manhã que todo espírito de orfandade saia de sobre as nossas vidas. Nós não aceitamos qualquer espaço no nosso coração para que Satanás lance dúvidas. Eu declaro essa manhã e eu oro por uma blindagem em nossos corações e mentes, para que em nada Satanás roube a semente da fé em Cristo Jesus, da identidade verdadeira. Eu sou filho amado, Deus me amou, o Senhor pagou um preço, porque Ele me ama, Ele te ama, porque você não precisa fazer nada, você não está aqui por aprovação, você não está aqui pelo que você fez, Ele te ama de graça, Ele te ama porque você é filho, porque você é criado pelas suas mãos, porque você foi formado por Ele, e porque você completa todos os sonhos dEle. E o diabo tentou distorcer a identidade, mas hoje você reconstitui, hoje você restaura a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Você é filho amado, Ele te ama, e Ele hoje confirma isso sobre o teu coração. Há prazer nele quando você está com Ele, há prazer porque você é filho amado. E hoje é dia de checar o passado e abandonar tudo aquilo que desconstruiu essa identidade e se render ao propósito, não às perguntas, não às respostas, não à inquietação, mas ao propósito. Ele tem propósito no deserto, Ele tem propósito nas lutas, e Ele quer te revelar isso. E essa manhã é uma manhã especial para isso. Eu oro, Senhor, agora confirma a identidade de cada um dos teus filhos amados. Tira a dúvida do coração, tira a inquietação,
declara, Senhor, de forma audível, caso eles ainda não entendam isso, o quanto o Senhor os amou, que o sacrifício valeu, que o preço foi alto, mas hoje nós somos o fruto desse preço, porque o Senhor tanto nos amou, e há uma gratidão tão grande em nossos corações, porque não tem nada melhor do que esse lugar aonde nós reconhecemos a nossa filiação em Deus. Amém. Você pode dizer amém? Você é filho amado. Você é filho amado. Amém. Fale isso para quem está perto de você. Você é filho amado. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Te amamos, Jesus. Aleluia, aleluia. Te amamos, Senhor. Amém, querido. Aproveita aí para dar um abraço a quem está perto de você. Declare mais uma vez, abraçando. Você é filho amado.